Tá, então eu já quero aproveitar e jogar uma polêmica que eu sei que é um assunto que você discute, sei que é um assunto extremamente importante para as pessoas, que é, e a gente já discutiu aqui com a Ana Paula, com a Ana Ana, Carol, com a querida. Anke, as Anas, né? E a Anke, enfim, que é o seguinte, nós sabemos que a onco é disparado aí, talvez o maior problema crescente que nós temos no mundo aí, não atualmente, mas que a onco Uhum. Tem desde que o mundo aumentado. é mundo, a gente tem algum relato, alguma coisa assim. Só que um dos pontos importantes é velocidade diagnóstico, velocidade da terapêutica. E você trabalha num serviço público, referenciado, hospital escola, mas que não fica numa região periférica, fica próximo à região central. E eu sei que você discute bastante sobre o perfil populacional, o tempo diagnóstico, o acesso à terapia. Qual que é o maior desafiador hoje para que essa mulher que identificou ou que está com uma suspeita, que tem uma sintomatologia, ou, por exemplo, simplesmente fez um toque na mama e percebeu alguma coisa, qual o principal desafio aí para esse e qual o perfil populacional dentro das mulheres que mais que pior tem resultados, né, nesse cenário? Quando a gente. Acho que o desafio é exatamente tempo. Quando a gente fala em onco, tempo é vida. É tempo para diagnóstico precoce, é tempo para uma vez diagnosticado iniciar tratamento. Existem algumas leis que garantem, entre aspas, então, mediante um diagnóstico, por exemplo, tem a lei dos 60 dias para ser tratada, tem algumas leis que dão um certo respaldo. Mas, apesar da gente ser central, a gente recebe de pessoas do Brasil inteiro. A regulação em onco, ela é feita pela Rede Hebe Camargo, e independente de onde você mora, com um diagnóstico, você vai ser direcionado para onde tem lugar mais rápido. Então, não necessariamente a gente atende pessoas de lá. A gente atende pessoas, inclusive, que moram em outras cidades. Imagina se morar em outra cidade a 4 horas de distância e ter que fazer radioterapia todo dia. Então, tem esses desafios também. Eles vêm todo dia ou tem uma rede de apoio que pega esses caras aqui? Geralmente vem. É que aí na rádio, principalmente na mama, eles fazem o hipafuracionamento. Então, em vez de a pessoa ir de segunda a sexta fazer uma dose baixinha, vai 2 vezes por semana, faz uma dose mais alta, que já tem evidência mostrando que é tão bom quanto. Legal. Então, você consegue Até quebrar um desafoga o pouquinho. sistema, né? Sim, e um dos estudos, ainda de um médico nosso lá, viu exatamente isso, que diminuiu fila. Que em vez de um Você trata fazer, mais começa pessoas ao 3 mesmo tempo. fazendo. E assim, e a mesma coisa, fez a cirurgia, vai fazer rádio, tempo é vida. Né? Então, quanto antes essas terapias adjuvantes chegando, né? Então a gente tem esses desafios. A gente tem desafio que às vezes falta químio, então você não consegue fazer o esquema. Tem o desafio que às vezes não tem sala cirúrgica, então demora para fazer a cirurgia. Então a gente tem bastante desafio estrutural mesmo, né? De sistema público, enfim, que às vezes um sistema, geralmente num sistema particular não tem. Tem a lei dos 60 dias, mas se esse paciente vai conseguir ou não chegar até o serviço no qual ele foi Sim. oferecido é um E outro... assim, uma coisa é 60 dias para um câncer de mama, 60 dias para um câncer de ovário, já era, algumas vezes, porque alguns tipos de câncer de ovário, eles crescem 30 centímetros em 2 meses. Nossa. Então, depende, né, do tipo de câncer. Para alguns cânceres, 60 dias, ok, tá? Mas para outros, não. Então, tem quanto antes seria melhor. Né? Às vezes, no sistema particular, você consegue marcar muito mais rápido do que, infelizmente, às vezes, no SUS a gente não consegue. Né? E é difícil, né? A gente não sabe como nós resolvermos esse problema. E o que eu vi, a pandemia impactou muito. Né? Então, a gente tem vários casos de mulheres, principalmente de mama, que foram ao posto com lesões palpáveis e só estava atendendo Covid. Né? Na época do auge da pandemia. E chegaram com estadiamentos avançados, com mama ulcerada, com metapulmonar. Então, assim, a gente tem uns 2 ou 3 casos ruins, assim, ainda. O que já era... As barreiras que já existiam, a pandemia deixou um pouquinho maior. E a gente está pegando essas sequelas. Né? A própria questão dos rastreamentos, né? O câncer de colo de útero das pessoas que pararam de fazer o rastreamento
e que estão chegando com lesões que, se tivessem feito, teriam sido evitadas. Então, a gente está pegando um reflexozinho importante aí da pandemia ainda, e eu acho que a gente vai pegar por uns anos. Nossa, eu fiquei arrepiado quando você me falou. De fato, a pandemia traz um problema muito maior do que a gente imagina, né? Sim. A gente fala sobre as quase 700 mil mortes, sendo que, na verdade, existem tantas Muitas outras que não estão nessa estatística porque são secundárias a um problema estrutural maior, né? Sim. Exatamente. Nossa, eu fiquei deu um negócio, Dá um negocinho fiquei meio ruim, né? chateado, É assim. ruim.